Aleluia. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Se não está, eu creio que vai ficar, amém? Eu creio que Deus sempre vai nos surpreender. Quero orar junto com você. Mas antes eu queria fazer menção aqui. Essa semana foi uma semana muito especial, não é verdade? Aniversário da Keila, aniversário da Miriam hoje, aniversário também do pastor Paulo. Esses irmãos estão fazendo aniversário. Depois você encontrar alguns deles aí, a Keila e a Miriam está aqui, o pastor Paulo não está. Você cumprimenta esses irmãos ou manda uma mensagem para eles. Se possível, manda também R$1 milhão de oferta. Amém? Quantos creem para dar R$1 milhão de oferta? Aleluia. Dê um abraço, ore por eles também. Sua oferta vai ser poderosa, mas teu coração grato a Deus pela vida de cada um desses irmãos vai ser maravilhoso, amém, irmãos? Então não esquece não de honrar, de abraçar, de dar uma oferta, um presente para esses irmãos, amém? Eu quero orar junto com você. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por sua palavra, pelo seu Espírito, por sua boa mão sobre nós. Senhor, nós confessamos, Pai, a nossa dependência total do Senhor. Pai, eu quero consagrar minha vida, Pai, para te servir nesse culto, ser a sua boca, Pai, falar por inspiração, por revelação, falar segundo os oráculos de Deus, que a tua palavra, Pai, ela saia alcançando cada um dos nossos corações, Pai. Eu oro, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, Pai, para obedecer. E declaro, Pai, que a sua palavra, ela vai cair no bom solo do nosso coração. E ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E, Pai, nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Reconhecemos a tua soberania, o senhorio de Jesus Cristo sobre nós e sobre essa igreja. E confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o amado da nossa alma, o Senhor das nações. Oh Pai, nós te amamos, amado Espírito Santo, nós te desejamos. Fala conosco que nós vamos te ouvir, nos ensina e nós vamos te obedecer. Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor tem tratado comigo nessa semana. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará. Oh, aleluia. Quantos são gratos a Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vitor, se você puder ficar aí um pouquinho, vai ser interessante. Amém. Quero cumprimentar os meus irmãos que estão em casa. Muitas pessoas nos acompanham, amado, é impressionante, de vários lugares, de São Paulo, né, também do Brasil. E depois eu sei que essas mensagens têm ido para outros países também. Muitas pessoas têm se beneficiado daquilo que Deus tem tratado conosco aqui no Fortalecendo a Visão. Eu não sei se você sabe, mas o Fortalecendo a Visão é uma visão que Deus nos deu para essa obra, né, para as igrejas que Deus tem nos confiado para pastorear, para estar à frente, não sozinho, com certeza, né, mas por cada um dos pastores que tem trabalhado. E nós temos tido e entendido que é um tempo de Deus para a minha vida pessoal, né? A unção que opera na minha vida, ela é muito mais latente nesses cultos domingos pela manhã. E é nesse culto que nós nos reunimos como liderança também, né? Com pastores, suas lideranças, e também os membros aqui da igreja de Guará, para que a gente possa ser alcançado por Deus. Amém, irmãos? Eu queria, antes de qualquer coisa, dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Essa semana eu estava pensando sobre o início da igreja aqui em Guará, e quando o pessoal da mídia colocou aquele TBT do apóstolo Guto, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, de ver, queria te encorajar para você ouvir, sabe? Ele falou coisas tão sérias, né, e coisas tão contundentes que nós estamos vivendo hoje,
de uma forma muito clara. E uma das coisas que ele falou, que ele estava muito empolgado com o que ele estava vendo na nossa igreja, e ele falou de algo que me encheu o coração, né? Ele falou que ele não me conhecia, nunca tinha me visto pessoalmente, mas quando ele me viu pela primeira vez, parecia que ele me conhecia há muito tempo, de tanto que o Gilson falava de mim para ele, para o pastor Bud. E ele falava que tinha alguém aqui na região que tinha pegado a visão, que amava essa visão e que era muito amigo dele. E ele falou: hoje os meus olhos veem. E aí ele falou da obra que Deus estava fazendo aqui, né? E me fez lembrar também algo que o próprio Gilson tratou comigo. E essa é uma das coisas mais importantes que eu carrego na minha vida. Sabe, eu me lembro, já contei aqui também, eu me lembro que eu estava muito empolgado com o crescimento da igreja. Lá no início, né, era salinhas ainda, pequeno, acho que ele tinha terminado de destruir 2 salas. E aí eu estava empolgado, a igreja lotada, a gente do lado de fora. Eu falei: Gilson, cara, olha que bênção que Deus está fazendo, cara. A paz. E na realidade eu estava dizendo: Gilson, olha o que eu estou fazendo, né? E ele me chamou de canto, ele falou assim comigo: Gé, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se você entender o que eu vou te falar, isso vai te ajudar. Não só hoje, para o resto da sua vida. Ele disse para mim: rapaz, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com você não. Eu falei: é? Ele falou: é, não tem nada a ver com você. Tem a ver com um homem de Deus chamado Harold Leroy Bud Wright, que veio dos Estados Unidos em obediência a Deus, que segurou essa visão e alcançou o seu pastor, e o seu pastor te enviou para cá. Isso aqui tem tudo a ver com o seu pastor e com o pastor Bud. Eu falei: é verdade, eu concordo, isso mesmo. E amado, eu faço questão de lembrar disso sempre. Mas também me sobe gratidão no coração, porque, amado, nós éramos uma salinha pequena, nós éramos poucas pessoas, né? E o pastor Eliezer, guiado por Deus e acreditando em algo que nem a gente mesmo acreditava, nos enviou para cá. Sabe, ontem eu tive lá no aniversário dele, eu fiz questão de estar com ele. Ele é o meu pastor, né? O apóstolo que Deus levantou sobre a minha vida. Eu fiz questão de estar lá para receber da influência, né? Não só de honrar a vida dele, mas de estar naquele ambiente que ele está ministrando. Sabe, amado, quando você começar a honrar a unção que Deus levantou sobre a tua vida, você vai ver que a honra que você dar àquele que Deus levantou vai abrir o fluir divino para a sua vida. Porque eu me lembro também de que Nancy Dufresne disse, ela disse que o que liga as bênçãos de Deus à vida dela era o pai espiritual dela. E quando o irmão Reagan partiu para o céu, ela entendeu que ela deveria conectar o coração dela a um outro homem de Deus, e ela se conectou ao irmão Kenneth Copeland. Sabe, amado, nós precisamos lembrar dessas coisas. Sabe, honrar a unção, não é honrar propriamente a pessoa, sabe, mas honrar a unção que Deus levantou. Quando você honra a unção, você está honrando Deus. Quando você desonra aquela unção, você está desonrando Deus e liberando as trevas também para agir. Sabe, me veio muita gratidão, sabe, amado, tudo que eu pensava para a minha vida, eu já alcancei. Sabe, eu tenho saúde, meu casamento é um casamento bem sucedido, meus filhos estão bem, sabe, faço parte de uma boa igreja. E eu disse lá ontem, na hora que eu fui falar com o pastor Eliezer, que para mim seria maravilhoso estar debaixo da unção que está sobre a vida dele e não sair do lado dele, servir ele o resto da minha vida. Seria fantástico para mim, irmãos. Eu estaria muito mais confortável, eu vou dizer para você, porque servir ele para mim sempre foi um grande prazer, servir aquele homem de Deus. Eu nunca tive no meu coração em, sabe, querer me equiparar a ele, né? Isso é a síndrome de Lúcifer, ou querer fazer algo melhor ou maior do que ele. Não, de maneira nenhuma. Eu queria servir ele, eu queria cuidar do carro dele, eu queria cuidar das coisas dele, eu queria sempre honrá-lo com uma oferta, porque minha família tinha sido alcançada. E ontem, quando eu estive lá, eu fui tão grato a Deus, eu vendo ele ministrar, vendo o povo honrar ele. E depois o pastor Edivaldo, o Vavá, quando foi falar para ele, ele lembrou de algo quando eu vim embora para Guará. Eu chamei o Vavá, falei: Vavá, deixa eu te dizer uma coisa, cara, cuida do meu pastor. Ele falou isso chorando, e eu me lembrei, sabe, que esse sempre foi o meu zelo, sabe, de cuidar daquele homem de Deus. Minha vida, minha família, meu destino foi afetado, sabe, amado. E ele fez aniversário ontem. Eu não sei se você
sabe, teve o prazer de cumprimentar aquele homem, mas se você está aqui hoje, aquele homem faz parte disso, sabe, você deve honrar as unções que Deus levantou. Diga amém, por favor, senão eu vou mudar a minha mensagem. Amém, você precisa, se você não honra a unção, amado, você não honra a Deus. Esquece, não é o que você faz, é o que Deus vê no coração. Amém? É isso que Deus sempre vai ver. E hoje pela manhã eu quero conversar com você sobre cultivando gratidão e honra. Fala assim comigo: gratidão e honra. Você é grato a Deus mesmo? Tem certeza disso? Nós vamos descobrir. Amém? Se você honra também, nós vamos descobrir. Não é um assunto que eu gosto muito de falar, porque parece que você vai pregar em benefício próprio, né? Mas eu, como eu não gosto muito dessas coisas, né? Eu estava lá ontem e o pastor Eliezer, 50 pessoas indo dar homenagem para ele, e o Marcos Paulo falei: se vocês fizerem isso comigo, já sabe. Eu falei: eu não preciso disso, eu não gosto disso, não tem necessidade disso. Amém? Basta você servir a Deus. Se você honrar a palavra, pronto, você já me abençoou demais. Não precisa nem me dar presente, não precisa me dar nada. Só seja fiel a Deus e para mim vai estar tudo feito. Amém? Porque às vezes ele me dá um presente, dá uma oferta, mas depois desce a lenha de mim nas costas, é terrível, né? Então vai te catar para lá. Amém? O que adianta? Vem me dar oferta no meu dia de aniversário. Quero que você esteja comigo quando as coisas não estão bem. Amém? É aí que você prova a fidelidade. Quero que você fique bem comigo quando eu te corrijo. Amém? Se toda correçãozinha você ficar mal, você não honra a unção. Amém? Aleluia. Estou tentando equilibrar aqui para me entrar, né? Porque eu quero falar sobre honra aí. E não é um assunto ruim de maneira nenhuma, e eu acredito que nem vai ferir ninguém. Que agora eu tenho que estar preocupado com isso, né? O que eu pregar, eu tenho que temperar para as pessoas não ficar mal, né? Porque um ou outro sai mal. É impressionante. Então, amado, nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Vitor, obrigado, viu, querido? E a vida que nós vivíamos, eu não sei quanto a você, mas eu vivia uma vida miserável, irmãos. Eu vivia uma vida difícil, nada dando certo, as coisas não acontecendo, muito desejo no coração de experimentar milagres, de experimentar satisfação plena em muitas áreas da minha vida, mas eu não experimentava, até que um dia eu me deparei, né, com o Evangelho, com Jesus Cristo, e depois os meus olhos foram iluminados quando eu fiz o Rema também, e eu nunca mais fui o mesmo depois que eu fiz aquela escola. Minha vida foi afetada, e quando eu fui servir o pastor Eliezer também, e as coisas ficaram mais claras, porque aquele homem foi aquele homem que veio para dar a poda na minha vida, para ajustar coisas que eu queria esconder, que eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha aquelas falhas. E ele era muito craque em pontos, né? Parecia que ele tinha um bisturi ou um alicate de cutícula. Ele acertava sempre o alvo de me deixar desconfortável. E que bênção, amado, sabe, lidar com isso. E eu me lembro de uma vez quando eu pregava muito fora, e um dia eu fui passar para ele a minha agenda do que eu ia pregar fora. Falei: pastor, olha, esses dias eu vou estar nesse lugar. Vitor, muito obrigado, viu, querido? Isso é uma bênção. Eu vou estar aqui e tal. E ele falou assim: Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, essa agenda é a tua ou é a de Deus? Eu falei. Ele disse algo para mim, falou: rapaz, você não está pronto para pregar não. E eu por dentro falei: rapaz, eu prego há muito tempo. E aí parece que ele ia sabendo o que estava no meu coração. Ele falou assim: cara, tu tem que ajeitar a sua vida primeiro. Você não é exemplo ainda não, cara. Eu tenho acompanhado a sua vida. Eu falei: é? Ele falou assim: é, cara. Eu falei: amém. Tá bom então, pastor. Beleza. E fui mal, né? Rapaz, o pastor é terrível, cara. Nada que eu faço está bom. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: cara, que coisa séria. E aí eu fui para uma dessas agendas minhas pregar, né? E eu pregando, e com essa agenda não é sua. Essa agenda não é de Deus. Sabe, pregando seco, meu amigo. Não tinha um glória a Deus, um aleluia. E preguei, no final do culto, uma irmã me procurou, e ela falou comigo:
algo que mexeu comigo, e eu não vou nem compartilhar aqui. E eu entendi que Deus mais uma vez estava falando comigo, que eu deveria me aquietar e acabar com as minhas agendas. E eu decidi, procurei o pastor, falei: pastor, a partir de hoje eu não vou pregar mais em lugar nenhum, eu vou sentar, eu vou servir o Senhor, eu estou disposto. E logo em seguida a gente teve uma reunião lá, o Marcelo Honório estava, eu acho, que teve um problema no diaconato lá. E aí a gente estava crendo para quem que a gente ia arrumar para botar no diaconato, né? Eu era vice-presidente da diretoria, e a gente orando: Senhor, vamos orar, aleluia, para colocar alguém no diaconato, né? Marcelo Senise, Marcelo Honório, pastor Eliezer, os outros irmãos lá. E aí todo mundo uníssono, inclusive o Marcelo Honório, falou assim: o Zé. Eu falei: o Zé por quê? O Zé. E aí passei 7 anos no diaconato, servindo o pastor Eliezer lá. Que coisa boa, irmão, que tempo maravilhoso. Muito do que eu faço hoje foi naquele período que eu aprendi. Sabe, amado, se você não servir na igreja, Deus não vai poder contar com você, para você cuidar da igreja dele, não. Como é que você vai cuidar de algo que você não aprendeu? Eu não cuidaria os meus filhos para alguém que não sabe lidar com filhos, não é verdade? Então, assim, essas coisas são muito sérias, né? E eu sempre me lembro dessas coisas. E essa semana eu estava muito saudosista quando eu vi o apóstolo Guto falando, né? E depois eu sabia do aniversário do pastor Eliezer. Eu falei: Mateus, faz um cartaz, quando virar meia-noite você já põe logo, para, sabe, com desejo de honrá-lo, do nosso carinho, né, da nossa admiração. Eu sempre gosto de apontar para o ministério, para ele, né? Sabe, amado, se algo está acontecendo no Vale do Paraíba, o pastor Eliezer, ele tem, sabe, a primazia. Ele é quem enviou a mim, né? Ele é o apóstolo fundador dessa igreja, na realidade, né? Ele me enviou para cá, mas foi ele quem Deus falou para enviar para cá, porque senão eu nem viria. Na realidade eu nem queria vir. Quanto se lembra disso? Eu só vim porque os outros queriam abandonar ele, que não queria vir, e eu, para não deixar ele na mão, eu falei: não, pastor, eu vou lá. Aí quando a gente veio, eu falei: pastor, graças a Deus. E a irmã Cleia, né, esses dias a gente fez questão de honrá-la também. Ela falou assim: quando vocês voltam? Eu falei: está repreendido, eu mesmo não volto aqui nunca mais. E aí o pastor Eliezer: não é assim não, com aquele jeito dele, né? A gente já veio e cumpriu nossa palavra. E ela ficou na orelha dele, dia e de noite, falou: Zé, cara, pelo amor de Deus, cara, você pode ir comigo lá de novo? A gente voltou depois e lá veio ela. E aí o pastor falou assim: Zé, cara, tu não pode ir cada 15 dias lá? Eu falei: pastor, na realidade eu não posso, né? E nem tenho vocação para isso. Mas eu vou indo lá, senhor, dá um jeito de arrumar alguém aí. Aí vim aqui, encontrava a Conceição, a irmã Sônia, a irmã Beth. Como? A irmã Maria José, Dodô, dizendo: mas você vai ser o pastor dessa igreja. Eu falei: está repreendido, em nome de Jesus. Falei: de jeito nenhum. Mas a gente não faz o que quer, né? Diga amém. Amém. Você foi comprado, não é isso? Você foi chamado para servir, não é para fazer o que você quer, nem do jeito que você quer. Até a igreja de Deus você pastoreia como Deus quer, não do jeito que você quer. Quanto se lembra disso? Amém, irmãos? Então veio muita gratidão no meu coração. Eu fico pensando, amado, o que seria de cada um de nós se o Senhor não levantasse pessoas para nos alcançar com essas verdades, não é verdade? E às vezes a gente acha que a gente é que se apresentou, né? A Bíblia diz que foi com amor eterno que Ele nos atraiu. Quanto você lembra disso? Você foi atraído, amado. Amém? A gente tem essa onda de achar que, né, eu escolhi, né, e eu escolho sair também, esse negócio, né? Eu acho interessante isso. Então, nós precisamos valorizar o ambiente, amado, que foi construído ao longo do tempo. E sempre lembrar que o Senhor, que nos levantou por meio de homens e mulheres de Deus, que deixaram ser guiados, né, e inspirados por Ele, o nosso Deus, para nos alcançar e afetar não só o nosso destino, como também a nossa família. Tua família foi afetada, amém? Minha família foi afetada, amado. Então, assim, eu não posso esquecer de onde Deus me tirou, sabe? A vida como eu cheguei nessa igreja, nessa visão, amado, eu vou te dizer, eu estava com a vida quebrada, eu estava igual arroz de terceira mesmo, sabe? E as coisas não aconteciam. Mas se nós não tomamos cuidado, amado, qualquer passo que você dá de glória maior, você se incha, você se acha. Então esse é o cuidado de Deus com a minha vida, né? Sabe, quanto maior eu crescer em Deus, mais simples eu quero ser. Sabe, não quero que as coisas me dominem, que as coisas me tenham.
sabe, eu quero sim usufruir das coisas que Deus tem para a minha vida, mas elas não vão me possuir não, amém? Eu não quero cair na condição de Lúcifer, sabe, Lúcifer para ele não foi suficiente ser o querubim da guarda, ungido, estabelecido por Deus, andar no monte santo de Deus. Ele quis ser igual, desejou estar acima e teve o desconforto de estar embaixo. O mesmo caso de Saul. Saul, enquanto ele tinha um coração certo, a coisa caminhava muito bem, uma humildade, mas você vai ver Saul depois, que ele começa a vencer algumas coisas, e ele agora começa a ficar desconfortável com Davi, aquele homem que servia a ele. E você vai ver que o coração dele agora muda, ele não está mais preocupado com Deus, mas com a aprovação do povo. Ele quer a aprovação do povo, quer estar acertado diante do povo, mas não está muito preocupado com Deus, ao ponto de ele dizer para o profeta, olha, o profeta disse, hoje Deus confirmaria o teu reinado. E o profeta vai diante de Deus para interceder por ele, e Deus falou assim para ele, e acabou. Depois você pode ler o texto, e ele agora vai até o profeta e diz, rapaz, olha, não estou muito preocupado com isso não, comparece comigo diante do povo, para o povo saber que está tudo bem, eu só quero, sabe, ser reconhecido. Então, se nós não tomarmos cuidado, amado, homens como Saul, que começou tão bem, a gente também pode se perder, se a gente não cultivar um coração de gratidão, um coração de honra, sabe, nós precisamos entender. Eu fiquei pensando, se eu não tivesse vindo para cá, Vitória não teria casado, talvez algumas pessoas não teriam casado aqui, né? O Alexandre não ia casar, né? Se eu não tivesse vindo para cá, talvez o Marcos Paulo não estaria aqui, né? Estaria rodeando a terra, passeando por ela, né? Jogando bola, né? Não era assim? Cada hora você estava no lugar, não era assim? Celião, né? Então, eu fico pensando, se eu tivesse dado não, eu falei, não, eu não vou não, eu vou ficar lá. Imagina, a Sarita, gente, não ia fazer esses projetos lindos? Imagina, na verdade, o Romeu não ia vir me questionar, imagina. Foi, Romeu quando chegou, ele veio me questionar, mas a questionar bíblico, né? Falei assim, mas onde que está escrito essas coisas? Eu me lembro, o Fernandão me levou na casa do Romeu, lembra, Fernandão? Eu me lembro bem disso. Então assim, mas olha o que Deus tem feito, né? Olha o que Jesus fez, gente. Só que às vezes aquilo que era tão poderoso, aquilo que era tão sagrado se torna comum, né? Zé Roberto para você hoje é qualquer pessoa, né? E eu sou mesmo qualquer pessoa. Mas aquela unção que você honrava, a palavra que eu pregava, que você amava tanto, hoje não tem tanto efeito mais. Porque você já sabe muito. E na sua cabeça você prega melhor, e eu oro para isso. Eu fui chamado para pregar isso aqui, desde quando eu cheguei eu estou pregando as mesmas coisas. As pessoas amavam, mas agora odeiam alguns. Alguns falam assim, rapaz, prega porque vai vender muito. Aí hoje não vende mais nada. Natural isso. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu acredito que vai te abençoar. Quero conversar com você, uma reunião de liderança, né? Eu estou orando, Senhor, eu queria pregar sobre fé, eu queria pregar. E aí tem alguns irmãos, rapaz, de novo. Gente, de novo. Amém? De novo, alguns têm chamado para algumas coisas, né? E o meu é mais para esse daqui, né? Chamado de exortação, mas exortando em amor. Agora, esse amor, né? É para quem está com o coração certo, né? Porque quem não está com o coração certo não é amor, é ódio, né? Mas faz parte também, mas vou te mostrar também que isso faz parte. Então, amado, eu e você precisamos cultivar a gratidão em nosso coração. E você vai ver o apóstolo Paulo, ele sendo grato, né? Por ele ter sido encontrado fiel por alguém, e no caso o Senhor. Mas Paulo, quando ninguém acreditava nele, ele teve um tal de Barnabé para ajudá-lo, introduzi-lo, né, no ministério, né, e para os irmãos lá de Antioquia, porque ninguém queria saber de Paulo, né? Mas eu gosto de que Paulo, quando ele escreve para 1 Timóteo, né, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, e eu quero que você pegue isso: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Aí ele diz, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou o quê? Fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive o quê? Misericórdia, pois o fiz na minha ignorância e na incredulidade.
Sabe, amado, eu acho esse texto muito poderoso. Paulo, ele teve o privilégio, né, de ter aquele encontro com o Senhor. Paulo, ele não foi treinado propriamente diretamente pelo Senhor Jesus, no sentido de estar com Ele, né? Mas Paulo teve visões, encontros com o Senhor, e a Bíblia deixa bem claro, né, esse aspecto da vida de Paulo, né? Os apóstolos não, eles foram treinados, mas Paulo, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, aquele que me levantou no ministério, que me encontrou fiel, mesmo quando eu era isso, aquilo, que foi o que aconteceu com todos nós quando chegamos, não é verdade? Mas porque nós fazíamos na ignorância ou na falta de conhecimento, Deus, ele levantou pessoas para nos ajudar e nos fortalecer, e nos encontrar fiel para nos colocar no ministério. Diga amém, por favor. Então foi o que aconteceu com Paulo, né? Designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo, olha o que ele era: blasfemo, perseguidor e insolente, mas ele obteve misericórdia, porque aquilo que ele fez na ignorância e na incredulidade. Então, amado, eu e você precisamos lembrar, sabe, de pessoas que passaram por nossa vida, pessoas importantes, né, que estão nas nossas vidas, ou passaram por nossas vidas, né, por exemplo, como nossos pais, sabe, quando jovem, quando adolescente, ou numa certa idade, a gente acha que não precisa, né, mais dos conselhos dos pais, né, nós achamos que sabemos tudo, e todo o conselho do pai é mais poda de que, né, ou da mãe é mais poda de que aprovação, mas o que o pai e a mãe ou desaprova é no sentido de guardar, mas as pessoas não entendem. Não, mas eu sei fazer, né? Eu sei isso, eu sei aquilo, e as pessoas às vezes ficam nessa condição, e a gente esquece, né, da importância dos pais, né? Da criação, o quanto tempo que investiu na vida, né? O quanto trabalhou, a mãe que carregou 9 meses, né, na barriga, de amamentar, de trocar, de limpar, né? O pai trabalhando, e às vezes a gente esquece dessas coisas e não valoriza, né? Alguns ainda têm o privilégio de ter os pais vivos, né? Mas alguns que não têm, você vai ver que o sentimento é bem diferente. Rapaz, eu faria diferente se eles estivessem aqui, se eu tivesse a condição de tê-los aqui. Então, às vezes, nós esquecemos, né, e não temos gratidão, né, e às vezes nós só vamos ter depois que perdemos, mas a Bíblia diz que nos ensina que nós devemos ser gratos. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos ser gratos, né, com pessoas importantes como os nossos pais, que ao longo do tempo fizeram parte do nosso crescimento, da nossa formação. E como não ser grato por pessoas que Deus levantou para cada um de nós? Lembra aí de pessoas, quem foi que pregou o evangelho para você? Quem foi um dia que falou de Jesus para você? Quantas vezes você orou por essa pessoa? Ou você lembra quem pregou o evangelho para você? Que você entregou a sua vida a Jesus? Qual foi a última vez que você orou por essa pessoa? Que você agradeceu a Deus por essa pessoa? Sabe, é nessas coisas que eu fico pensando. Qual foi a última vez? Na verdade, essas pessoas que Deus levantou para cada um de nós, que nos fizeram crescer, como não ser gratos a homens e mulheres de Deus ungidos, que por meio do dom de Deus nos amaram, nos corrigiram, oraram e também acreditaram em nós, quando em nós mesmos, nós não víamos e nem acreditávamos em nós mesmos. Sabe, como não ser gratos? Ou como não ser grato por aquela pessoa que Deus, num tempo difícil da sua vida, colocou para te ajudar, para te apoiar. E às vezes nós esquecemos disso. E é importante entender que essas pessoas, às vezes que te ajudaram, elas não são perfeitas e talvez elas errem, mas você vai só pegar o erro, não vai ficar com os acertos? Então só os erros, então um erro daquela pessoa agora, deixa ela fadada à sua ingratidão? E nós precisamos entender, amado, que existem defeitos em nós que nós defendemos como qualidade. E nós precisamos olhar para a nossa vida primeiro, porque, sabe, amado, todo mundo está em construção, todo mundo está crescendo, e a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros, sabe, o erro do teu irmão deve te fazer crescer também. De que jeito? Rapaz, não vou passar por esse caminho. Agora, o erro do teu irmão não deve ter o seu dedo apontado para ele, tentando acabar e destruir a vida dele. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, gratidão, amado, vai liberar um fluir divino para as nossas vidas. Ao contrário, também é verdadeiro. Ao contrário, também é verdadeiro. Sabe, eu preciso lembrar que pessoas me abençoaram, que pessoas acreditaram em mim, que pessoas oraram por mim.
sabe, eu tenho muitas coisas no meu coração em honra, sabe, como um altar mesmo, sabe, de pessoas que me abençoaram, que eu sei que foram levantadas por Deus, foi Deus quem inspirou pessoas. Uma delas está aqui, o pastor Marcelo Honório, num dia difícil da minha vida, um tempo de acusação de muitas coisas, dando errado na minha vida e pessoas me acusando, e assim, quase me tirando o evangelho mesmo. Ele se levantou numa reunião para interceder por mim, para colocar um fim em algumas coisas. Eu tenho isso em muita honra, sabe, amado, eu sempre tive muitas coisas para corrigir na minha vida, e ainda tenho, mas se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Não sou ingrato, e nem vou cultivar isso no meu coração de maneira nenhuma. E sabe, amado, é o meu papel falar sobre essas coisas aqui. Sabe, amado, eu queria que você pensasse, não propriamente sobre a pessoa humana, mas a unção que essa pessoa carrega, que Deus um dia levantou para te ajudar, para alcançar a tua família, para afetar o seu destino. Você precisa entender isso, porque ingratidão, amado, vai liberar as trevas para agir. E eu vou te mostrar algumas coisas a respeito disso. Mas o que eu quero falar, não é, na realidade, não é ingratidão. Eu quero falar de gratidão, mas não tem como não entender uma coisa se não entender a outra, né? Então eu quero falar sobre isso, amém? Então, quando eu sou grato e honro a Deus, isso vai atrair para a minha vida o que? O favor de Deus, sabe? E pode ter certeza, vai atrair o favor de Deus. Não, e por isso eu e você não podemos tratar comum aquilo que é sagrado, amém? Fala assim, eu não posso tratar comum aquilo que é sagrado. Amém, irmãos? Então é a Bíblia que nos ensina isso. Sabe, quando a gente lê 1 Samuel capítulo 2 e o verso 30, é um texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, né, na parte B dele, porque aos que me honram, ele diz, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eu acho sério isso. É Deus falando por meio da boca do profeta. E quando você desonra a Deus? Quando você desonra pessoas, porque Deus não vai descer aqui. Quando você desonra o seu irmão, quando você desonra o seu pai, quando você desonra a sua irmã, os seus amigos, os seus parentes. Você está aqui comigo, irmãos? Então isso é muito sério, amém? Quando a gente olha para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3 e o verso 16, é um texto maravilhoso que ele diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra ungida, e depois ele diz, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. De que forma que ele está dizendo isso? Olha só, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, e depois com gratidão em vosso coração. Fala assim comigo, com gratidão em vosso coração. Amém, irmãos? Nós precisamos, sabe, ver o que a palavra diz, olhar para esses contextos, né, com gratidão em nosso coração. E no 17 ele diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, amado, eu quero que você sempre lembre de algo, a honra que eu e você damos a Deus, ela será vista em áreas da nossa vida. A honra que damos a Deus, ela será vista em áreas da nossa vida. Ao contrário, é verdadeiro. Aquela área que você está sendo desmerecido ou destratado, é naquela área que você pode ver que você não honra a Deus. Eu posso te dar exemplos, as pessoas querem viver uma vida financeira boa, mas são desorganizadas, elas não honram a Deus na organização financeira. Elas querem viver uma vida de prosperidade financeira, quando na verdade aquela área Deus não é honrado. E aí vai. Então por isso, amado, devemos ver as orientações nas escrituras sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, também quando ele escreve para Timóteo, ele fala sobre os últimos dias, os dias maus, as corrupções que há no mundo. Ele diz por quê, né? Isso aconteceu, ou porque aquilo veio sobre pessoas, e amado, não mudou. Quando você olha para 2 Timóteo, eu queria que você abrisse lá comigo, por favor, que você vai ver que as corrupções dos últimos dias, está ligado a algumas coisas, né, e essas coisas são comportamentos, e fica bem claro isso. Ele diz no verso 1 de 2 Timóteo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis. Por quê? Por causa do diabo? Por causa da política? Por causa Não, amado. Olha o que ele diz. Pois os homens serão ou se tornarão o quê? Primeira coisa. Olha a primeira coisa da lista. Eu não vou nem entrar para a gente não pegar a raiz da palavra, porque senão aí é sofrimento, na certa. Amém? Pois os homens serão o quê? Egoístas. Depois, olha só a lista, né? E a ordem da lista: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Você vai ver que tem uma coisa ligada com a outra, né? Primeiro, egoísta, só pensa em si, né? Está andando fora do amor, porque quem busca seus próprios interesses está andando fora do amor, e quem anda fora do amor, a fé não opera, porque a fé opera pelo amor. Quanto se lembra disso? Aí depois, porque está assim, vai se tornar o quê? Avarento. Honra já não vai estar mais evidenciado, não é verdade? E aí depois que ele se tornou egoísta, avarento, jactancioso, já viu como é que é essa coisa? E depois, olha que a Bíblia diz arrogante. Pode ver, a lista é perfeita, a ordem. Arrogantes depois, começa depois fazendo o quê? Começa a falar mal de quem levantou, de aquela pessoa que se serviu de base de sustento, quando não fala mal do pai, da mãe, do amigo, do patrão, e aí vai, do pastor, do líder, não é verdade? E depois cai para desobediência aos pais, né? Porque um abismo chama outro abismo, e aí depois, fala assim, ingratos. Eu vou te dizer uma coisa, e eu estou falando isso, amado, porque está escrito, eu vou te provar isso. Se eu e você não tomarmos cuidado, a gente cai nisso. É fácil, porque, amado, se você dá asa à cobra, sabe, dentro de você tem uma serpente escondida. Quando a alma não é tratada, eu vou te dizer, tem uma serpente escondida. Basta alguém mexer naquela areazinha sua, a serpente com a linguazona para fora sai. Sabe, são os carnais. Pastor, você está bravo? Não, de jeito nenhum. Estou te amando, falando a verdade. Alguém tem coragem de falar isso para você. Poucos pastores têm coragem de falar o que eu falo aqui. Porque ficar com medo das pessoas ir embora da igreja. Eu não tenho medo, pode ir embora todo mundo. Minha responsabilidade é com Deus. Foi Ele que escreveu essas coisas, não foi eu. Eu vou continuar pregando essas verdades, irmãos, você goste ou não. Se não gosta, por favor, tem uma igreja boa aí na cidade, aí pode ir. Deve ter alguma igreja aí que você se encaixe. Vai lá, tem o seu perfil lá. Amém? Isso não é grosseria não, parece grosseria. Isso é grosseria para quem está com problema. Para quem está com problema na alma. Sabe, amado, como eu queria que Deus expôsse o coração de todo mundo aqui hoje. Para ver o coração. Como seria maravilhoso, mas para Deus está exposto, você sabe, né? Para o mais importante está exposto. Para Deus está nu e patente, a Bíblia diz, estão claras diante de Deus. E tem ônus, as pessoas acham que não tem ônus. Não, eu não penso, eu acho que o pastor tem que ser diferente. Tem que ser diferente você. Amém? Aleluia. Mas esse é o problema da gente não entender os 5 dons ministeriais, a importância de cada um deles. Mas eu já preguei aqui já sobre cada um deles, honrando cada um deles. Então, essas pessoas se tornam o quê? Ingratos. Eu vou ficar no ingrato para a gente não acompanhar o restante. Mas eu vou dizer só o que diz lá no final, foge dessas pessoas. Foge. A Bíblia diz para você sair perto de pessoas ingratas. Se Deus está pedindo para fugir, sabe o que Ele já fez? Ele já saiu perto dessa pessoa já faz muito mais tempo que você. Se Deus está pedindo para você sair, o que você acha que Ele fez? E vai ver, pode ver, volta e meia, parece uma ingratidãozinha no seu coração. Parece. O Satanás vem lá, coloca lá, por que isso? Acontece comigo também, fica tranquilo. Fica tranquilo. A serpente foi no jardim do Éden. Ela vai lá na sua casa também, fica tranquilo.
Ela vai lá conversar com você. Vai lá oferecer uma maçã, né? Tudo que é maçã. Um fruto, né? Amém? Agora, eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, eu fiz questão de anotar aqui. Ele disse que existe 3 cachorros perigosos. Fala assim, 3 cachorros perigosos. Ele disse que o nome de um é ingratidão, o nome do outro é soberba e o nome da outra é inveja. Quando eles mordem, deixa uma ferida profunda. Frase de Martinho Lutero. Qual é o nome do seu cachorro? Mas está escondido. Você vê, é máscara, né? Tinha aquele cachorrinho bonitinho, né? Mas mexe com ele para você ver. Quando ele põe aquela massa, você vê que a boca vira desse tamanho. Não é? Então, quando mordem, deixa uma ferida profunda. Eu estava ouvindo o apóstolo Guto pregar em Campina Grande e ele estava pregando sobre que ingratidão é uma moeda das trevas. Que mensagem boa, irmão. Você não tem noção, não. Eu até me ajoelhei daquele. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes a gente fala, rapaz, né? O ministério. Eu falei, ministério, cala a boca, rapaz. Bate na boca a parede branqueada. Amém, irmãos? Quando olhamos, né, para aquele famoso texto, quem já teve aula comigo de submissão e autoridade, vai lembrar de Números 12. Quantos lembra que está escrito em Números 12? Quantos lembra daquela história famosa de Moisés, Arão e Miriam? Você lembra dessa história? Se fosse você, eu abria lá um pouquinho. Vamos lembrar para a gente matar esse cachorro que está dentro da gente. Números 12. Esse cachorro está com raiva, né? E tem que tomar vacina. Se não tomar vacina, ele morder, faz mal, né? Olha só o que diz a palavra. A Bíblia diz assim, em Números 12, falaram. Repita assim comigo, falaram. Esse negócio de falaram. Ah, meu Pai eterno. Olha o texto como é que começa. Falaram Miriam e Arão contra quem? O líder que Deus levantou, o libertador de Israel. Quem que levantou? E os abençoados, né? Agora o problema é o pedigree dos abençoados. Sabe quem eram os dois? Vou te mostrar. Ó, Moisés era o líder, o libertador. Arão era o primeiro sumo sacerdote. E Miriam, a líder de adoração. Aleluia. Olha que benção. Quem era? Sem contar que era da família, né? Sem contar que era da família. Mas Moisés, né? Está lá, não está nem sabendo o que está acontecendo. Está comprometido com o povo em ouvir Deus, subir no monte, orar, fazer jejum, né? E agora Miriam se sente desconfortável, lembra? Eu me senti desconfortável. O diabo também. Aí Miriam, e quem está desconfortável não fica sozinha desconfortável, já viu isso? Precisa arrumar um ouvido de desconfortáveis, né? Porque se ela arrumar um ouvido de quem tem gratidão, vai tomar um tapa na boca. É. Procura alguém que tem gratidão por alguém, que você vai falar mal dele para você ver. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que falaram Miriam e Arão, né, contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher. É a mulher dele, ele faz o que ele quer, irmão. E disseram, repita assim comigo, e disseram. Falaram e agora disseram de novo, né? Porventura, aleluia, só falta dar umas línguas estranhas aqui. Tem falado o Senhor somente por Moisés? E Arão, é verdade, né, do lado.
Mas quem tá envenenada é a Miriam, né? Porque ela que começa. Arão, o tonto, está lá, né? Ele diz, não tem falado também por nós? Tem. Ele tem falado sim. Das trevas. Presta atenção. E o Senhor ouviu. Na hora. Por que o Senhor ouviu? Porque quem era Moisés? A autoridade. Falou contra ele, falou contra Deus. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés, muito manso. Olha só, você tem um pastor manso, você fala mal dele, se fosse pelo menos eu, tudo bem, né? Se fala mal de pastor manso, imagina do pastor que tem um chamado de exortação. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora o que eu gosto é o verso 4. Logo, Deus não esperou. Logo o Senhor disse para quem? Deus não fala com rebeldes, Deus fala com o líder. Disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três, sai para fora daí. Sai para fora da tenda da congregação. E eles saíram os três. E eu sempre imagino na minha cabeça que Arão e Miriam, somente Miriam, falou assim, agora Deus pega ele. Está pensando que é só com ele que Deus fala? Aleluia. Pega ele, Senhor, hoje. Bota ele no lugar dele, quer mandar aqui. Aleluia. Quer mandar o quê? Eu sou a mais velha do que ele. Está pensando que ele é quem? Os três, sai para fora. Meu amigo, eu já estava me pelando todinho. E saíram os três, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou quem? Arão e Miriam. E eu imaginei ele falou assim, mas não é com Moisés que você vai falar? Não, é com eles. Deus falou assim, os dois, vem para cá. Mas não é com Moisés que você vai tratar? Não, é com vocês, vem cá. E eles se apresentaram. Então disse, ouvi-me agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo, eu vou repetir, com o meu servo, Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigma. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não entendem nada. Com ele eu falo claramente, a visão eu dei a ele. E eu não vou nem continuar o restante, para não ficar pesado. Então Moisés era o libertador, o líder que Deus levanta. Arão, o primeiro sumo sacerdote, e Miriam, a líder de adoração, se levanta contra quem? Quem Deus levantou. Então Miriam cultivou o que no coração? Ingratidão e desonra. E falando contra Moisés, o homem que Deus levantou. E você sabe o que foi que aconteceu? Eu não sei se você olha o texto, mas a Bíblia diz que ela teve que ficar isolada. E exposta por causa da sua lepra. Todas as vezes que ingratidão sobe no teu coração, vai vir um desejo, ou você vai ser exposto e vai ser colocado de lado. E aí você vai achar que é as pessoas que fazem isso com você. Sendo que Deus não quer mais saber. E agora, quem é que pode tirar aquela pessoa daquela situação? Pode olhar aí. E sabe, amado, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não quero, sabe, que vocês nem me procurem no final, por favor. Sabe, às vezes pessoas quando estão numa situação muito difícil, ou quase morrendo, elas fazem questão de me ligar. Pastor, eu honro a unção sobre a tua vida. Pastor, ora por mim. E sabe, amado, o que eu vou fazer? Vou orar mesmo, para que Deus levante mesmo. E com todo o meu coração mesmo eu faço isso. Mas é impressionante, com um pouquinho de tempo que essa pessoa tomou ar no pulmão de novo, ou se levantou financeiramente, ou qualquer coisa parecida, essas pessoas daqui a pouco estão te atacando de novo. Agora, isso é Bíblia, né? Está na Bíblia, você pode ver, isso não vai mudar, fica tranquilo. Amém? Isso não vai mudar, isso vai continuar. Agora, qual é o segredo? É você lidar com essas coisas. Amém? É isso não te afetar. Porque isso é uma armadilha de ofensa. Porque alguém te ofende e errou diante de Deus. Você aceitou a ofensa, errou também. Está os dois no balaio. Amém? Então, a Bíblia diz que ela ficou isolada e exposta com lepra. Por isso, como ministros, como homens e mulheres de Deus, como filhos, precisamos lidar com ingratidão
e desonra em nossa vida e no ministério. Amém? Servir a Deus, ou trabalhar em um ministério e ministrar como um líder, é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode experimentar na vida. Eu não sei se você pensa assim. Para mim, é a maior honra que eu tenho de servir a Deus e ser levantado pelo Senhor para fazer o trabalho para Ele, servir as pessoas. Eu entendo que isso é uma grande bênção. Você entende assim? Isso é uma grande bênção. Fazer parte de um projeto de Deus na terra é algo extraordinário. Porém, ser um líder sério, íntegro, correto e excelente, que está buscando dar o seu melhor para Deus e para as pessoas, não nos isenta de enfrentar coisas ruins ao longo da jornada. Quantos entendem isso? Por isso que Paulo diz, quando você lê lá Filipenses, capítulo 1, verso 19 também, e outros textos também, você vai ver Paulo dizendo assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Essas coisas fazem parte da vida ministerial. Agora, nós não podemos cultivar essas coisas no coração. Nós não podemos deixar essas coisas crescerem no meio do povo. Esse é o meu papel. De não deixar essas coisas crescer ou vacinar quando perceber. Quando veio essa palavra gratidão no meu coração essa semana, o Marcos Paulo sabe disso. Quantas pessoas me procuraram, aonde eu fui, hoje o Célio mesmo falando aqui, na hora dos dízimos e oferta, falando quantos são gratos a Deus. Eu falei, sim, pai, eu já entendi que é sobre isso que eu tenho que falar. Então, assim, essas coisas são muito sérias, amém, irmãos? Então, Paulo, ele deixa isso claro, pois a você foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Agora, o que me preocupa, amado, é que pessoas não sabem lidar com esse tipo de situação. Quando são rejeitadas, ou quando coisas se levantam contra, ou quando sofrem resistência, tem pessoas que entram na carne, tem pessoas que ficam mal na alma, tem gente que precisa de 1 semana, 2 semanas, para se recompor, para pelo menos falar com a pessoa. E eu acho isso uma carnalidade absurda. Eu gosto de resolver na hora. Amém? Então, isso é verdade para todos os cristãos, inclusive para os líderes. Assim sendo eu e você, mesmo buscando ser bons líderes, a Bíblia diz, acabaremos, a Bíblia não, eu estou dizendo, né? Acabaremos em algum momento experimentando algumas coisas ruins. Como? Eu vou te dar alguns exemplos. Incompreensão. Quando servimos como líderes, corremos sempre o risco de não sermos compreendidos corretamente. E não vai correr, fica certo, o povo não vai te entender corretamente, porque eles não têm a visão clara que Deus te deu. É a você que Deus deu a visão. Como Deus falou para Moisés, a ele eu falo, não é com vocês. Então, quando você estiver com seu líder, fica certo, por mais que você acha que sabe, você não sabe. Porque quem sabe tudo é Deus, e nem o seu líder sabe tudo, mas ele sabe, se Deus levantou ele, Deus sabe o que quer fazer com ele. Ah, mas ele é grosso, ele é isso, vai, ora para Deus, para Deus você tem que orar, não é para ficar com raiva dele. Amém? Então, a possibilidade do mal entendido sempre está presente. Então, uma das coisas que nós vamos enfrentar, seja em casa, e eu vou te dizer, como pais, como amigos, no trabalho, é a incompreensão. Outra coisa, críticas injustas. Você não vai escapar disso. Amém? Você não vai escapar. Quem lidera está muito mais exposto à crítica do que qualquer outro. Quando você entende isso? Pois está sobre o olhar de muitos, né? Você não está sobre o olhar de uma pessoa, você está sobre o olhar de muitos. A boa crítica tem o seu lugar. Diga amém, por favor. É importante, muito importante. Amém? O problema é quando as críticas são injustas. E aí, isso é sério. Mas isso vem por meio de quê? De quem cultiva ingratidão e desonra no coração. E eu vou te dizer, amado, você sai da honra para a desonra, assim, em fração de segundos. Outra coisa que você vai ter que lidar, perseguições. Quem lidera sempre sofre perseguições. E as piores perseguições não são as que vêm de fora, mas as que vêm de dentro, do nosso próprio convívio, família, povo, líderes ou liderados. Gente, dá um amém aí. Isso, eu sei, não tem nada a ver com você, a gente está pregando, né? Tem gente nos assistindo na internet. Amém? Outra coisa que você vai ter que lidar é com rejeição. Quem lidera com integridade também poderá ser vítima de rejeição. Jesus passou por isso, Paulo passou por isso,
Você não acha que vai escapar. Você acha que vai fazer tudo perfeitinho, que o povo vai te amar a vida toda. Vai nada. Vai nada. Você vai ver que ingratidão sempre se levanta, infelizmente. Outra coisa que você está sujeito no ministério, fala assim comigo, decisões erradas. E eu queria que você desse um amém bem forte mesmo, porque muitos de nós tomamos decisões erradas, até que a gente cresça, até que a gente amadureça. Agora, pelo fato de você ter errado, não quer dizer que Deus te descredenciou. Amém? A Bíblia diz, se você errar, você tem um advogado. Você não tem um ingrato, né? É um advogado que é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda iniquidade. Amém? Não é um acusador que você tem. É um advogado para te defender. E graças a Deus é Jesus, né? Se fossem os irmãos, aleluia. Então, decisões erradas, por melhor que seja um líder, em algum momento ele poderá tomar alguma decisão não muito feliz ou completamente errada. Isso só prova uma coisa, somos humanos e limitados. Não podemos permitir que, ao fazer isso, fiquemos prostrados, né? Como algumas pessoas erram e se acaba, né? Aí não, por favor, tem uns que demoram um mês para se levantar. Então temos que reconhecer o erro e lembrar que esta possibilidade existe. Lembre-se de Jesus, que mesmo sendo perfeito, ele tinha um Judas na equipe dele. Decisões erradas. Aleluia. Perfeito. Mas no pacote veio o quê? Que ainda beijava no rosto. Estava na mesa da ceia com ele. Ainda vendeu ele, né? Por algumas moedas. Outra coisa, você vai ter que aprender a lidar acidente de percursos, não é verdade? Amém? Eu estou quase não, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar não. Acidente de percurso. Nenhum líder, por mais excelente que seja, está isento de encarar acidentes de percurso com situações não previstas que impedem ou barram a concretização de um projeto teoricamente maravilhoso. Diga amém. Aí o outro ponto que eu quero falar é ingratidão. Todo líder excelente recebe algum nível de ingratidão. Muitos que já foram poderosamente abençoados pelo seu ministério lhe virarão as costas, ou pior, ainda se voltarão contra você. Lembre-se de que Jesus amou as pessoas e recebeu pregos nas mãos e uma coroa de espinho na cabeça por essas pessoas. Aleluia. Culto maravilhoso, fala a verdade, gente. Aleluia. Então, diante disso tudo, nós temos que manter bem vivo em nosso coração as seguintes verdades. O seu galardão maior está nas mãos do Senhor que te conhece completamente, não das pessoas. Amém? Nunca permita que o seu coração fique contaminado pela mágoa ou pelo ressentimento ou a ingratidão que as pessoas fazem com você. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus e seus passos firmes em sua palavra, porque essas coisas vão acontecer. Mas se você pegar esses 3 pontos que eu disse aqui para você, você vai bem. Amém? Agora, eu estou quase encerrando, Vitor, vem para cá. Compaixão, eu estava pensando nisso e lembrando daquela passagem do filho pródigo. Quantos se lembra? Eram 2 irmãos, não é verdade? E um se achou insatisfeito. Eu falei assim, não, eu já estou maduro, aleluia. Eu quero ir embora. E o pai falou assim, rapaz, pega a sua parte da herança, pode ir. E você sabe a história, não é verdade? Eu acho que a coisa mais terrível para um pai é você ter cuidado, amado, né, sustentado, sonhado coisas, né, para o teu filho, para a tua filha, e ele num dado momento da vida, ele desvaloriza aquele ambiente familiar, abandona a paternidade, né? E diz, não, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho condição de cuidar da minha vida. Eu não preciso mais de vocês, não. É mais ou menos isso, né, que geralmente acontece. E no caso aqui, porque um fica e o outro vai. E aquele que foi, você sabe o que aconteceu, né? Perdeu tudo. Quando você deixa de ter um coração grato,
Sabe, amado, que se eu tenho gratidão, eu quero estar perto, eu não quero estar longe. Por exemplo, hoje de manhã, eu fiquei olhando aqui, né? Se eu vou estar com o meu líder, se honra aquela unção, naquele culto que ele prega, eu sempre tenho que ofertar. Porque honrar é dar valor. Não, mas aqui não é minha igreja. Você nunca vai me ver ir no ministério ou ir ver o meu pastor pregar e não dar uma oferta na igreja dele e para ele. Porque isso é honra. Ah, mas se eu der aqui vai faltar na minha casa ou na minha igreja? Vai faltar mesmo, com certeza. Você vai ver quando ingratidão sobe no coração, você vai ver que as finanças, as coisas começam a cair. Pode ter certeza disso, irmãos. Eu já falei com os irmãos aqui. A gente manda uma oferta para o pastor Eliezer. Durante um tempo não fizeram. Falei, pode ter certeza, vai cair as finanças. Falei, isso é prioridade. Foi a unção que Deus levantou. O que mantém as bênçãos de Deus sobre a nossa vida é o homem, a unção que Deus levantou. E sabe, não é o valor, é a honra. Não é o valor. Tem pessoas que fielmente me mandam mensagens, ou mensagens não, ofertas, de 5, de 6, de 10, umas de 100 e poucos reais. E para mim o que é poderoso não é o valor, elas estão honrando uma unção. É verdade que 5 reais não vai pagar as minhas contas, mas, amado, vai promover um ambiente do espírito e de gratidão. Amém. Sabe, honra é dar valor, é respeitar o que Deus fez, né? Aleluia. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 15, né, que é a história do filho pródigo aí, e o verso 20, né, eu quero falar uma frase para você antes de ler esse texto do verso 20. A Bíblia diz: compaixão é a resposta espontânea do pai diante da ingratidão. Eu vou repetir. Compaixão é a resposta espontânea do pai diante da ingratidão. Lembra, aquele filho tinha ido embora. Mas aí no verso 15, no capítulo 15, no verso 20, a Bíblia diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Se arrependeu, na verdade, e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, compaixão é a resposta espontânea do pai diante da ingratidão. Amém? Eu estava ouvindo Carlos Júnior, uma mensagem que ele pregou lá em Recife, e ele citou Malaquias 1:6, e eu queria citar isso para você. O pessoal da música pode subir já. Ele diz assim, Malaquias 1:6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, ele diz, onde está a minha honra? Ele está dizendo, se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Alô, você está aqui comigo? E depois ele diz, se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E a gente poderia dar vários exemplos aqui, eu não quero entrar nisso. Mas eu me lembrei, eu quero encerrar com isso, eu me lembrei de uma história. Quando eu estava orando sobre esse assunto, falei, Senhor, deixa isso mais claro para mim. Eu quero ver uma história na Bíblia, sabe? E o Senhor me... E aí eu comecei a procurar, sabe, inteireza de coração. E aí eu fui procurar, fui pesquisar, e eu vi 4 passagens, né? E aí eu me lembrei de Ezequias. Quantos lembra? Você vai ver algo aqui muito interessante. Abra em 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Olha o que a Bíblia diz.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Fala assim comigo, enfermidade mortal. Olha só, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Olha para cá, por favor, porque isso aqui é sério. Deus manda um profeta, o camarada está com uma doença mortal, e ele não vai levar uma palavra de consolo. Sabe qual é a palavra? Põe em ordem a tua casa, ou o teu coração, porque você vai morrer, a sentença é morte. Agora, quando você olha para o que Ezequias vai falar, e aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar comigo, porque eu comecei a ler o texto e eu falei, meu Deus do céu, que coisa séria, porque a Bíblia diz, põe em ordem a tua casa. O profeta Isaías diz, porque morrerás e não viverás. E o profeta, foi embora. Eu só vim aqui te entregar um recado. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E foi embora. Presta atenção agora. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que chorou muitíssimo. E eu fiquei pensando sobre isso. Rapaz, o que pode ter trazido uma doença mortal para esse homem, que fazia o que ele fez, que quando foi orar falou com veemência: lembra-te, Senhor, te servir com fidelidade, com inteireza de coração. Não há nada aqui que desaprove esse homem, naturalmente falando. Mas o problema, sabe onde estava? No coração. Ao ponto de, porque Deus viu, e Deus manda o profeta: arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É o comportamento dele, de virar para a parede, e de buscar o Senhor, se arrepender, para o Senhor: lembra-te, eu estou errado, mas Senhor, olha a minha vida, olha a fidelidade, olha a inteireza de coração. Porque às vezes, amado, a gente acha, não, está tudo certo, mas aí quando Deus vai olhar o coração, sabe, tem coisas lá, sabe, amado, o que incendeia uma floresta são fagulhas, o que destrói uma vinha são raposinhas, não é um pecado absurdo. E eu estou falando com você de cultivar gratidão e honra, para que a gente não caia em ingratidão, porque é muito fácil. E olha só o que diz. Aí a Bíblia diz: lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Isso me leva a arrependimento. Aí a Bíblia diz no verso 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias. Só um pouquinho. Eu gosto desses profetas que vai lá e só fala o que Deus mandou. Você vai morrer, arruma a tua casa, você não vai viver, mas arruma a tua casa, tchau. E foi embora. E enquanto aquele homem recebe aquela palavra, por isso que as unções são boas, por isso que exortação vai salvar a sua vida, aquele homem se dobra, vira, chora, se lamentam, chora muitíssimo. E por conta daquele comportamento, antes que o profeta saia da cidade, da porta da cidade, Deus fala: volta lá. Eu acho que Deus quer voltar em algumas áreas da nossa vida aqui hoje. Porque Deus ouviu algumas coisas também. E a Bíblia diz, no 5, volta e dize a Ezequias: príncipe do meu povo. Olha quem ele era. Assim diz o Senhor, o Deus, presta atenção, de Davi, a autoridade, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E o verso 6 diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria
te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Presta atenção agora, por amor de mim, e por amor de Davi, meu, Deus está fazendo por amor dele, e por amor ao líder, mas porque encontrou arrependimento. Isso me faz entender que ele estava com coisa no coração, a respeito da sua liderança. E morte tinha entrado, e Deus envia o profeta, para dizer, arruma a tua casa. Sabe, amado, esse culto aqui, é para a gente cultivar a gratidão, para a gente não passar por essas coisas. Sabe, porque todo dia, a todo momento, você vai ter a oportunidade de alguém te machucar, de alguém se levantar contra você. E de você achar que talvez não precise mais do ambiente da igreja. Não, eu me viro sozinho. Ou de você, não, eu estou indo embora. Sabe, amado, pessoas vão embora. Quando chegam, procuram, a gente apresenta para a igreja, a gente ora, a gente abraça, a gente ama. Mas quando Deus fala para ir embora, não precisa falar mais com ninguém. E vem me dizer que Deus está envolvido nisso? Desculpa, não. E aquele que larga a família então? Como é que fica? Amém, irmãos? Sabe, me veio muita gratidão essa semana, pela vida do meu amado pastor Eliezer, pastor Bud, Gils, Herênio, sabe, Sâmia Rocha, pessoas que afetaram a minha vida, que eles nunca me deixaram numa zona de conforto. São essas pessoas que acrescentaram. Então quero te encorajar nessa manhã, você trazer o radar de Deus sobre a sua vida, e você orar como Davi orou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Eu quero que você fique em pé, nós vamos cantar.